Olá, alunos! Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula número 8 e objeto de conhecimento: teorias relacionadas à vida, modelos explicativos da matéria, história e filosofia da ciência, natureza da ciência, aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos. E o detalhamento: modelos atômicos Rutherford e Bohr. Então agora vamos para a nossa aula. Bom, essa nossa aula nós vamos falar de dois modelos atômicos, mas para isso vamos recapitular aqui os dois primeiros modelos atômicos para a gente ver aqui a evolução desses modelos atômicos, né? O primeiro modelo atômico, sim, a ideia do átomo, na verdade, surgiu lá na Grécia Antiga, né, com Leucipo e Demócrito, que pensaram que a matéria poderia ser formada por pequenas partículas que eles denominaram de átomo. Mas essa ideia ficou ali guardadinha por mais de 2000 anos, até surgir realmente um modelo para tentar explicar aquilo que eles estavam falando. E o primeiro modelo foi o de Dalton, que ele dizia que o átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Aí veio um outro cientista chamado Thomson, que descobriu que, na verdade, o átomo ele não era uma esfera assim indivisível, era uma esfera maciça, ou seja, tinha massa. A massa, teoricamente, tinha carga positiva, mas que a partir dali tinham elétrons, né? Foi chamado de elétrons, tinham cargas negativas incrustadas, que ficou conhecido como pudim de passes. O de John Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. Mas aí vieram dois outros cientistas. O primeiro deles foi Rutherford. Rutherford, ele fez experimentos em que ele comprovou que o átomo não era uma esfera maciça como pensavam Dalton e Thomson. Mas também o seu modelo atômico tinha falhas e veio um outro cientista chamado Bohr que aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford. Então, primeiramente, nós vamos conhecer o modelo atômico de Rutherford, como que ele chegou a essa conclusão. Observem aqui as imagens, como os modelos atômicos são bem diferentes dali das esferas, né? Então, vamos conhecer como que Rutherford chegou a essa conclusão, qual o seu famoso experimento para chegar ao seu modelo atômico. Então, observem aqui. O que é o modelo atômico de Rutherford? Em 1911, Ernest Rutherford, ele fez um experimento que, a partir desse experimento, ele tirou algumas conclusões mais rápidas aqui para vocês compreenderem. Ele dizia que o átomo tinha um núcleo, certo? Então, o que é o núcleo? O átomo, o que ele dizia? Que o átomo é composto por um núcleo extremamente pequeno e denso, ou seja, ali no átomo não era mais aquela esfera maciça como afirmavam Thomson, como afirmava Dalton, né? O Rutherford já dizia que tinha um núcleo extremamente pequeno e denso, onde se concentrava quase toda a massa do átomo. Então, basicamente, a gente compreende que a massa do átomo é o que contém no núcleo do átomo. E toda a carga positiva, que é o que está no núcleo do átomo, ou seja, é onde ficam localizados os prótons e os nêutrons. À época, Rutherford não descobriu os nêutrons, ele descobriu que havia um núcleo com carga positiva. Os nêutrons vieram depois por um outro cientista. Então, essa é a primeira conclusão dele. E ele também concluiu que o átomo, pelo fato de ter um núcleo muito pequeno, na verdade tinha espaço vazio, um espaço enorme vazio. Então, ele dizia que a maior parte do átomo é um espaço vazio, com os elétrons orbitando, como se fosse aqui, ó,
no núcleo, sempre em órbitas definidas, ou seja, em outras palavras, esse espaço, o que ele dizia aqui com esse espaço? Ele representa ali a eletrosfera, que é isso daqui. Então, esse espaço representa a maior parte do volume total do átomo. Tem ali o que depois ele chamou de eletrosfera. E aí, esse modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como o modelo do sistema solar, por essa representação aqui. Ou seja, os elétrons giram em torno do núcleo, como se fosse aqui, ó, um sistema solar, que os planetas girando ali ao redor do Sol. Certo? Então, esse núcleo formado por, atualmente a gente sabe que é formado por prótons e nêutrons, de forma semelhantes aos planetas que giravam à volta do Sol, por isso que ficou conhecido assim como o sistema solar, o sistema planetário. Essa foi a ideia de Rutherford. Rutherford, além disso, ele era um excelente cientista, né, bem respeitado, ele foi reconhecido como o pai da física nuclear. Por quê? Porque ele fez contribuições significativas ao estudo do átomo e também aí das suas propriedades. A partir dessa ideia do átomo de Rutherford, ou seja, que houve aquela quebra do raciocínio de que o átomo era uma esfera maciça, então as contribuições para o que nós conhecemos hoje, até assim, a tabela periódica, todos esses elementos químicos surgiram a partir daqui de Rutherford. Por isso que ele foi reconhecido como o pai da física nuclear. Então, essa sua pesquisa sobre a radioatividade, né, porque ele bombardeou ali uma partícula radioativa, e ele com esse seu experimento de folhas de ouro, elas lançaram base para a compreensão de toda a estrutura atômica que nós conhecemos hoje. Ok? Então, o geral, o básico do átomo de Rutherford é isso aqui. Mas a gente precisa conhecer como que ele chegou a essa conclusão de que o átomo tinha um núcleo, tinha ali a eletrosfera, de que o núcleo era a parte positiva do átomo. Como que ele chegou a essa conclusão? Através do experimento, que é conhecido como o experimento de Rutherford. Vamos ver aqui, né, a imagem do experimento de Rutherford. Observem aqui. Esse aqui é o experimento de Rutherford. O que o Rutherford fez? Vamos compreender aqui esse experimento de Rutherford. Rutherford, ele pegou uma folha de ouro e começou a bombardear com partículas alfa. Então, na verdade, como é que ele fez isso aqui? Ele pegou uma fonte radioativa, essa fonte radioativa é a partícula alfa e ela tem carga positiva. E aí, como é que é consistido? Consistido de um bloco de chumbo, que é esse daqui. Esse daqui é o bloco de chumbo, o símbolo do chumbo é Pb, tá? E aí, dentro desse bloco de chumbo, tem uma pequena amostra de polônio, que é o elemento radioativo emissor de partículas alfa. E essas partículas alfas, elas são de cargas positivas. Então, o que o Rutherford fez? Ele ele bombardeou a folha de ouro com essas partículas aí de carga elétrica positiva. Então, ele começou a bombardear aqui essa folha de ouro. E nesse experimento, ao redor aqui, ó, tem esse anteparo fluorescente, ou seja, o que tocasse nesse anteparo fluorescente iria acender, porque assim ele iria conseguir ver onde que as partículas alfa estariam tocando, se iria atravessar ou se não iria atravessar. Então, observe um monte de estrelinhas aqui, que quer dizer que, primeira coisa, que algumas partículas elas batiam e voltavam, outras partículas desviavam e outras partículas passavam direto. Então foi aí que ele concluiu que o átomo não era uma esfera maciça como pensava Dalton e Thomson. O átomo tinha grandes espaços vazios, por isso que muitas partículas atravessavam. E aí ele concluiu também que tinha algo no meio, ali dessa folha de ouro, que tinha carga positiva. Por que ele achava que tinha carga positiva? Porque se ele estava bombardeando
com uma carga positiva. Então, se batia e voltava ou desviava, quer dizer que tinha a mesma carga, porque o positivo com positivo tende a se repelir, ou seja, cargas iguais iriam se repelir, cargas diferentes iriam se atrair. Então, se estava repelindo, é porque tinha a mesma carga positiva. Então, por isso que ele concluiu que ali nesse pequenino espaço, que depois ele chamou de núcleo, esse pequenino núcleo, né, tinha carga positiva por causa da partícula alfa que batia e voltava. Então, esse é o experimento de Rutherford. Ele chegou à conclusão de que o átomo não era mais uma esfera maciça, por causa desse experimento aí, que ele bombardeava e lá naquele anteparo que era fluorescente, ele conseguia ver ali acendendo pontos de luz. Quer dizer que estava acontecendo alguma coisa, estava passando ali, a maioria das vezes, passando ali as cargas das partículas alfa. Mas a gente vai conseguir compreender melhor vendo aqui esse vídeo, como é que realmente funcionava aí esse experimento de Rutherford. Observem aí, tá aí o chumbo, né, a placa de chumbo, na verdade uma caixa de chumbo. Dentro dessa caixa de chumbo tem o polônio, em que tem a carga positiva, aí tá bem ali no amarelinho, é a folha de ouro, que ele estava bombardeando. E observem que ficam acendendo luzes ali no anteparo fluorescente. Ó. Muitas partículas passam. Observem que algumas partículas desviam e voltam, e outras partículas algumas desviavam e outras partículas estão aí batendo e voltando. Então, esse daí é o experimento de Rutherford, que a gente observa bem, num ângulo mais aproximado. O que estava acontecendo? As partículas alfa, a maioria passava, algumas batiam e voltavam, que alguns livros até adotam ricocheteavam, batiam e voltavam, e outras simplesmente só desviavam ali a sua trajetória. Então, quer dizer que havia uma carga positiva, porque uma pequena carga positiva no momento que batia e voltava, porque as cargas iguais tendem a se repelir, então desviava ou batia e voltava. E a maioria passava. Então, qual foi a conclusão desse experimento de Rutherford? Observe aqui a conclusão do experimento de Rutherford. O que ele dizia? Cada um desses fatos levou Rutherford à conclusão de que o modelo de Thomson estava incorreto. O primeiro fato, o fato de que a grande maioria das partículas alfas a atravessar a lâmina de ouro indica que a maior parte do átomo trata-se, na verdade, de espaços vazios. A maior parte do átomo. Essa foi a primeira conclusão dele. Então, quando passava direto, quer dizer que a maior parte tinha espaços vazios, derrubando aí o modelo atômico de Thomson, que era uma esfera. E aí, como segunda conclusão, o que ele chegou a essa conclusão? O fato de que poucas partículas que atravessaram a lâmina de ouro terem sofrido um desvio na sua trajetória indica que elas aproximavam de alguma região do átomo que tivesse a mesma carga que elas, ou seja, uma carga positiva, sendo assim repelida. Então, está aqui, ó. Algumas desviavam, então ele imaginou que aqui tinha uma carga positiva. Por quê? Porque ele estava bombardeando com uma carga positiva. Então, as cargas iguais iriam se repelir. E 3, as poucas partículas que foram rebatidas pela lâmina de ouro indicavam que o átomo possui uma região maciça, que era aqui, ó, o núcleo, batia e voltava. Então, aí quer dizer, tinha essa região maciça que impedia essa passagem e tinha carga positiva. Então, as partículas refletidas, elas bateriam de frente com essa região, que depois ele chamou de núcleo, e dentro do núcleo tem a carga positiva, que são os prótons. E o que Rutherford concluiu também? Que havia muitos espaços vazios e que o centro do átomo era muito menor, considerando todo o seu diâmetro. Então, está aqui, ó, o diâmetro do átomo mais o seu núcleo
era bem menor, é muito pequeno. Então foi aí que ele descobriu a eletrosfera, ou seja, o átomo era formado pelo núcleo, onde havia carga positiva concentrada, e por uma eletrosfera, onde se concentrava a carga negativa, ou seja, aqui ao redor que ficavam os elétrons, derrubando completamente a teoria do modelo atômico de Thomson. Então essa foi a conclusão do modelo de Rutherford. Ele aí concluiu que o átomo era formado por carga positiva, um núcleo com carga positiva, que são os prótons, e os elétrons ficavam girando ao redor do núcleo, que ele chamou de eletrosfera. Concluiu também que o núcleo do átomo é muito pequenininho em relação ao tamanho ali da eletrosfera. Se a gente for fazer uma analogia para vocês compreenderem, é como se fosse um alfinete fincado no meio do estádio do Maracanã. Esse é o tamanho, como se fosse o núcleo do átomo, muito pequeno, uma região muito pequena, mas é ali que contém basicamente o peso atômico, o núcleo do átomo, que tem a carga positiva e os nêutrons, e os elétrons ao redor do núcleo na eletrosfera. Vamos ver aqui uma imagem, uma animação do modelo atômico de Rutherford. Tá aí os núcleos e os elétrons girando ao redor do núcleo do átomo aí na eletrosfera, ficava girando aí ao redor do núcleo. Então, observem que para a animação, para vocês conseguirem compreender, os elétrons são esses pontinhos que estão girando, indo e voltando, essas bolinhas brancas. Os prótons, que são a carga positiva, são as bolinhas vermelhas, e os nêutrons, que são que não têm cargas. Por isso que são chamados de nêutrons. Então, o átomo agora é formado por núcleo e eletrosfera. Eletrosfera onde tem a carga negativa e o núcleo, carga positiva e os nêutrons. Esse era o átomo de Rutherford. Porém, o átomo de Rutherford, ele apresentava umas falhas que o próprio Rutherford não conseguiu explicar. O que seriam, no geral, o que seriam essas falhas? Né? Uma das falhas do núcleo do átomo de Rutherford é que quando o núcleo do átomo ele é positivo, ok? E os elétrons negativos. Então, o que queria acontecer? Os elétrons ficavam girando ao redor do núcleo, mas ia chegar um momento em que eles iriam perder força, iriam perder velocidade. O que ia acontecer? O positivo com o negativo não tende a se atrair, o átomo iria explodir, o átomo não existiria depois de um tempo. Só que Rutherford não sabia explicar isso aí. Então, o que aconteceu? Veio um outro cientista que trabalhava com Rutherford, que é o chamado Bohr, e ele aperfeiçoou o átomo de Rutherford. Tanto é que o átomo de Bohr também é conhecido como o átomo de Rutherford-Bohr. Então, o que seria o átomo de Bohr? Vamos conhecer aqui o átomo de Bohr. Niels Henrik David Bohr, 1885-1962, foi um físico dinamarquês cujos trabalhos contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da física quântica. Bohr foi laureado com o Nobel de Física em 1922, em reconhecimento aos seus serviços na investigação da estrutura de átomos e da radiação emanada por eles. Bohr acreditava que o modelo proposto por Rutherford apresentava um problema de acordo com a física clássica, pois os elétrons, girando ao redor do núcleo em dado momento, perderiam energia e acabariam colidindo com o núcleo. Desta forma, utilizando-se do trabalho de Rutherford e de outros cientistas como Max Planck e Albert Einstein, propôs o modelo atômico para o átomo de hidrogênio, apresentando postulados para explicar a instabilidade do modelo de Rutherford, sendo eles: o elétron gira ao redor do núcleo em órbitas, níveis de energia, circulares de raios definidos, denominadas órbitas estacionárias. Cada órbita estacionária possui um valor determinado de energia, quantizada. Nessas órbitas, o elétron pode se mover sem perder ou ganhar energia.
O elétron pode passar de uma órbita estacionária para outra, mediante absorção ou emissão de uma quantidade de energia. A quantidade de energia absorvida ou emitida, sempre na forma de fótons, é sempre igual à diferença de energia envolvida na transição, salto quântico ou eletrônico. Desta forma, podemos interpretar o seguinte: o salto eletrônico para uma órbita de maior energia ocorre quando o elétron absorve fótons e, nessa situação, dizemos que o elétron está em um estado excitado. Quando o elétron retorna para uma órbita de menor energia, há emissão de fótons, luz. Isso explicaria satisfatoriamente, por exemplo, os fogos de artifício e o teste da chama, onde a cor de cada elemento está relacionada a esses saltos quânticos. Muito bem. Então, esse é o átomo de Bohr. Então, Bohr, depois, analisando o átomo de Rutherford, ele chegou a essa conclusão, a esses chamados de postulados. Então, esse daqui é basicamente o átomo de Bohr. Então, quais são os postulados do átomo de Bohr? Os elétrons nos átomos, eles movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas de órbitas estacionárias, ou seja, também chamadas de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Diferentemente do átomo de Rutherford. Qual é a diferença? É que aqui as órbitas, elas são estacionárias. Todos os elétrons, eles estão ali na sua casinha, na sua órbita. Já no átomo de Rutherford, ficava girando assim ao redor do núcleo, não tinha uma órbita estacionária. Então, foi por isso que ele chegou a essa conclusão, Bohr chegou a essa conclusão. E existem 7 órbitas estacionárias, ou seja, 7 camadas eletrônicas que também são chamadas de níveis de energia. Essas camadas eletrônicas, elas são a camada K, L, M, N, O, P e Q. Quando a gente estuda a tabela periódica, que vê lá os números atômicos dos elementos, a gente compreende que essas camadas, que lá na tabela periódica não tem ali 7 períodos, que esses 7 períodos correspondem às camadas eletrônicas. Então, cada elemento químico, de acordo com o seu número atômico, vai ter uma certa quantidade de camadas. E essas camadas, elas também podem ser chamadas de níveis de energia. E aí, ao invés de serem nomeadas aqui por letras, elas são numeradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E cada um desses níveis de energia tem um valor determinado. Cada um desses níveis tem um valor determinado de energia. Ou seja, por isso que o átomo de Bohr chama-se de energia quantizada, porque tem uma energia, cada camada dessa aqui, cada nível tem uma energia definida. Então, por isso que também são chamados de níveis de energia, cada um. Camada K tem um nível de energia, diferentemente da camada Q, tem um outro nível de energia. Essa é basicamente a diferença do átomo de Rutherford para o átomo de Bohr. E além disso, quanto mais longe do núcleo, maior é a energia dos elétrons localizados. Por quê? Porque se está ali mais perto do núcleo, qual é a carga do elétron? É negativa. Então, se está mais perto do núcleo, quer dizer que ele está se aproximando mais, é mais atraído pela carga positiva. Então, quanto mais afastado, mais forte, mais energia tem. Então, o elétron que está ali na camada K tem uma energia menor do que o elétron que está aqui na camada Q, porque está mais afastado do núcleo. Quanto mais afastado, maior é a energia dos elétrons. E, além disso, não é permitido um elétron permanecer entre esses dois níveis de energia. Eles têm que ficar entre cada um num nível de energia. Não pode ficar aqui, ó, no meio de dois níveis de energia. Fazendo uma analogia à sala de aula, é como se vocês estivessem aí nas fileiras, nas cadeiras. Cada um de vocês é como se fossem os elétrons e cada fileira é uma camada. Então, não é permitido um aluno ficar entre duas fileiras de cadeiras. Ele tem que escolher um lugar. Ou ele fica nessa fileira ou fica nessa outra, mas não ali no meio. Então, assim também não é permitido acontecer com os elétrons. Uma analogia mais simples para vocês compreenderem. E um elétron, ele pode passar de um nível de energia para um outro de maior energia, ou seja, pode sair da camada
K para a camada M, um de menor energia para o de maior energia. E isso acontece desde que ele absorva uma certa quantidade de energia. Então, para mudar de posição, para mudar de camada, ele precisa absorver uma certa quantidade de energia externa, pode ser uma luz ultravioleta, uma luz visível, então ele precisa absorver energia. Então, quando isso acontece, que ele sai de uma camada mais externa para uma camada mais interna para uma mais externa, acontece que nós dizemos que o elétron ele está no seu estado excitado, ou seja, ocorreu uma transição, ele saiu de um lugar para o outro. E aí ele absorve uma certa quantidade de energia. Observem aqui, ó, quando absorve energia, o elétron está essa bolinha alaranjada. E quando ele volta para o seu lugar de origem, né, volta ali para a sua camada normal, ele libera um fóton, ele libera luz. Então, a situação em que esses elétrons de um átomo estão com a menor energia é chamada do estado fundamental. E aí, quando ele sai daqui, que ele veio para cá, estava na camada mais interna, foi para mais externa, e quando ele retorna emitindo luz, emitindo um fóton de energia, que é essa transição aqui do retorno do átomo. Então, aqui, ó, do retorno do átomo, ela ocorre com essa liberação de energia. Então, na forma de ondas eletromagnéticas, por exemplo, como luz visível, como uma luz ultravioleta. E a gente vai conseguir ver isso aqui através dessa animação que eu trouxe para vocês. Tá aí, ó. O elétron girando ao redor do núcleo na sua camada na camada estacionária. Aí ele absorveu energia. Quando ele absorve energia, ele mudou, saiu do nível 1 para o nível 2. Então, recebeu mais um pouquinho de energia, um fóton, aí sai do nível 2 para o nível 3. Observem que saiu do nível de menor energia para o nível de maior energia. E aí, quando ele retorna, ele libera, aquele fóton, aquela energia que ele ganhou, ele libera em forma de luz. Estão vendo esse pontinho amarelo saindo? Ó, está liberando energia em forma de luz. Então, voltando para a sua órbita estacionária original. Então, esse daí é o átomo de Bohr, também conhecido como átomo de Rutherford-Bohr, porque foi como é que se diz? Uma conclusão a mais do átomo de Bohr para o átomo de Rutherford, correto? Então, é assim que a gente compreende o átomo de Bohr. Qual é a diferença dele para o Rutherford? É que agora tem as órbitas estacionárias. Um elétron, ele fica numa órbita de menor energia e ele pode passar dessa órbita de menor energia para uma de maior energia. Absorve um fóton e aí quando ele retorna, ele libera luz. E a gente compreende isso aqui quando a gente passa pela cidade e vê alguns letreiros luminosos. A gente compreende o átomo de Bohr quando a gente vê os fogos de artifício. Né? Então, quando a gente vê esses fogos de artifício, a gente consegue compreender melhor, consegue fazer essa analogia do átomo de Bohr para aqui, que a gente conseguir compreender como é o átomo de Rutherford, que são esses elétrons passando de uma órbita estacionária para outra. Então, eu trouxe até aqui uma outra imagem para vocês verem aqui como é que a gente vê esse átomo de Bohr. Observem aqui na nossa imagem. Estou eu aqui na frente do teatro CBAM, né? Observe que os fogos de artifício, isso aí é uma alusão ao átomo de Bohr, e que os elétrons eles estão saindo de uma órbita para outra, emitindo luz, emitindo esse fóton de energia. Então é muito comum a utilização desses fogos de artifício durante jogos, durante festas de fim de ano. Quem nunca viu isso no Réveillon, né? Então esses fogos eles funcionam segundo os princípios da quântica. Então uma outra aplicação do modelo quântico que vemos sempre que saímos nas ruas, principalmente à noite, né? São esses letreiros luminosos aqui que são usados em publicidade. Então, neles é mais empregado, por exemplo, o gás neônio, né? Porque o símbolo químico dele é Ne. Então, esses letreiros luminosos, eles apresentam funcionamento também muito parecido ao da lâmpada fluorescente, isto é,
quando os seus elétrons são excitados e eles retornam ao nível energético de origem. O que acontece? Ocorre liberação de energia na forma de luz. Então, essas diversas cores e tonalidades que existem, elas estão relacionadas com a diferença de potencial, a pressão do gás ou a sua composição. Por exemplo, o neônio puro, ele libera uma luz vermelha. O neônio mais o mercúrio libera uma luz azul. O neônio mais o dióxido de carbono libera uma luz vermelha, uma luz violeta. Então é isso que acontece, fazendo aqui para vocês compreenderem melhor essa analogia do átomo de Bohr, a importância da gente compreender, da gente estudar aqui a evolução dos modelos atômicos, ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham compreendido aqui esses dois últimos modelos atômicos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.